Boa noite. É um prazer tê-los, né, todos aqui na casa. É a primeira vez que eu estou dirigindo a palestra aqui também. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. E lembrando, né, que todos os dias a casa tem palestras, né, à exceção, né, das sextas-feiras, que nós temos o trabalho de dependência química na casa. Né, é um trabalho, um grupo de apoio a dependentes. Né, e todos os dias temos palestras, né, de segunda, terças, quintas. Né, a palestra começa às 8 horas da noite. Né, e para quem quiser, né, passar no plantão de atendimento na casa, né, pode chegar um pouquinho antes, né, às 7h30, se dirigir aos dirigentes, né, aos plantonistas da casa, né, onde vocês serão atendidos. E às quartas-feiras a palestra inicia-se às 2 horas da tarde. Né, também quem quiser, né, chegar um pouquinho antes, né, passar pelo plantão, né, chegar a 1h30. E também aos sábados, né, às 3 da tarde, né, tem início as palestras. Né, o mesmo caso, 2h30, e domingo às 10 horas da manhã. E também tem evangelização infantil, né, trazer todo mundo aí, os filhinhos, as crianças, né, com a professora Benilde, né, vai ser muito bem recebido para aprender aí, ó, comecinho nas nossas lições do mestre aí. Né, e falando, eu já falei do grupo de sexta-feira, né, e a casa também tem um trabalho social, né, que tem distribuição de 62 cestas básicas. Né, a intenção é aumentar esse trabalho, então a gente precisa, né, de um máximo de apoio de todos nós aqui da casa, trazer doações para todos nós. Né, é super importante, né, esse trabalho, né, em conjunto, não só, né, dos trabalhadores da casa, mas das pessoas que visitam a nossa casa. Né, e acho que é isso, né? Todos os recados aí foram dados, né? Contamos aí com o apoio de todos, tá? E quem quiser encaminhar as perguntas ao vivo, né? Estamos abertos aí o canal para as perguntas, tá bom? Vamos tranquilizar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento ao alto, esquecendo de tudo que ocorreu no dia. Eu sei que é difícil, mas respiremos fundo, pausadamente, lembrando da figura do Mestre Jesus, nos abençoando, nos iluminando, e para que essa palestra do dia de hoje possa servir como um lenitivo, como aprendizado para os nossos corações, e que possamos, através desse amor, podemos nos tornar pessoas melhores, ajudarmos as pessoas que estão aí fora, precisando de tanta ajuda e de tanto amor, nos autoconhecendo, nos amando e aprendendo e amando o nosso próximo. Pedimos então a permissão para iniciarmos mais um dia em nossa casa, com muita alegria, com muita paz, com muita tranquilidade, mais uma palestra. Obrigado, graças a Deus. Até a palestra com a nossa querida Raquel. Qual o tema, Raquel? Mulher, vida e maternidade. Gente, boa noite a todos. Eu não ia falar não, mas já que o Daniel iniciou falando que ele está estreando como dirigente, eu fiquei emocionada. Daniel, nós nunca mais vamos esquecer esse momento. A tua estreia na minha palestra. Olha, não, é porque alguns sabem disso, né? Para outros eu vou passar a informação. Eu esperei por esse dia. Pelo tempo que eu te conheço, eu esperei por esse dia. Eu sabia que esse dia ia acontecer. Muito obrigada, Daniel. É uma grande honra, viu? Bom, gente, hoje nós vamos estar estudando o texto de Herculano Pires, do livro Tempo de Escolhas. Mulher, vida e maternidade. Mês de março, o mês consagrado ao Dia Internacional da Mulher, e é o mês onde nós comemoramos a feminilidade durante os 31 dias. Não é? E quando nós falamos mulher, nós
entendemos que nós, eu digo nós, espíritas, cristãos, estudiosos e sabedores que o espírito não tem sexo. Se hoje estamos numa vestimenta feminina, amanhã tudo pode se inverter. E se hoje ocupamos um lugar num corpo de homem, amanhã também tudo pode se modificar. Isso é muito interessante. Essa trajetória, ela nos faz pensar, sem parar, em características, acontecimentos, o porquê dos porquês. Não é? Se nós não colocarmos um freio neste pensamento e em tudo que nós achamos em relação a isso, nós vamos embora. A coisa é um tanto infinita. Mas nós vamos pegar esse texto e nós vamos dividir, obrigada Sandra, justamente como o título nos diz, Mulher, Vida e Maternidade. Só que nós vamos fazer uma pequena inversão. Nós vamos falar primeiro de vida. Por quê? Porque nós ainda nos equivocamos demais na nossa visão e na nossa vivência. Nós vivemos muito dentro daquilo que vemos, dentro daquilo que conseguimos tocar e dentro daquilo que nos é imposto como certo e como errado perante um papel social. E o que nos causa essa visão e essa maneira de viver? Nos causa um engano, uma ilusão. Porque a realidade é que somos espíritos, não somos matéria. Nós não somos um corpo físico. Nós temos um corpo físico temporariamente. Devido a uma circunstância qualquer, devido a uma necessidade, nós nos vestimos com um corpo físico. Mas nós somos a essência. Nós somos o ser pensante, o ser que age, o ser que domina, o ser que erra e o ser que vai em busca do acerto. Porque essa é a natureza. Dentro da naturalidade divina, nós cometemos erros, esse erro nos incomoda e nós vamos fazer de tudo para corrigi-lo. Isso é natural. Isso é natural. Quando começa a incomodar determinado comportamento, determinada atitude, isso é um bom sinal. É sinal de que nós temos já algum conhecimento de que aquilo não está certo. E precisamos saber o que é o certo para poder colocá-lo em prática e nos sentirmos bem. Porque esse é um objetivo. Felicidade, tranquilidade, paz é objetivo. E esse objetivo nós adquirimos. Nós nascemos em nossa criação. Quando o Pai nos cria, Ele nos cria, está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. À medida que nós vamos desenvolvendo nossos germes, nossas sementinhas, nós vamos desenvolvendo o nosso livre arbítrio de agir ou de forma correta ou de forma equivocada. E isso é individual. Isso se constitui a nossa individualidade. Cada um é cada um. Ninguém erra por ninguém. E nós temos um hábito tão feio de culparmos os outros pelos nossos erros. Sabe como é que se chama isso? Uma coisa mais feia ainda. Mas nós vamos consertar. Isso se chama orgulho, vaidade. Eu não erro. Eu errei porque o outro, o fulano, o ciclano, fez com que eu errasse. Mas e o meu livre-arbítrio? Onde é que entra nessa história? Será que eu não tive oportunidade de escolher? Eu tive, sim. Só que a minha tendência, a minha inclinação, ainda não é para aquilo que é correto. Então, por isso que eu concordei
em fazer algo que não estava tão correto assim, junto com aquele irmãozinho. Só que ele foi o idealizador, não é? Não é assim que nós colocamos? A ideia foi dele. Mas eu segui. E quem mandou que eu seguisse? A minha índole, a minha tendência, as minhas inclinações, que ainda não são assim tão sábias. E não deu nada certo. Sofri, chorei, senti dores. Isso é aprendizado. Será que eu vou fazer de novo? Depende. Depende, pode ser que sim. Pode ser que sim. Se eu ainda não aprendi 100%, o resquício que ficou ainda vai fazer com que eu possa cometer novamente algum erro parecido com aquele. Esses somos nós, espíritos. Somos assim, até que consigamos aprender e não cair mais nesse erro. E a nossa natureza, a nossa essência, ela é verdadeira, ela é correta. Nós é que nos deixamos levar pelos enganos, pelas ilusões que a corporeidade às vezes nos leva. As aparências, culturas, mídia, sociedade. Nós nos deixamos levar. Por isso que à medida que nós vamos nos evangelizando, nos moralizando, nós vamos nos corrigindo. Isso é um dever, porque a consciência, ela se alastra. E ela tem que dar lugar a tudo aquilo que é correto. E quando estamos corretos, sentimos aquele bem-estar tão almejado. É a questão, né, tão vulgarmente falando, dormimos em paz. Conseguimos colocar a cabecinha no travesseiro e dormir. Estamos tranquilos, sabemos. Nós sabemos quando estamos agindo certo ou errado. E nós já temos a obrigação de corrigir aquilo que está errado em nós. Isso já é uma obrigação. Deus perdoa, é misericordioso. Sim, mas também é justo. Mas também é justo. Nós não vamos ficar uma vivência inteira, uma eternidade, justificando que ainda somos ignorantes, não temos determinados conhecimentos, por isso que nos equivocamos. Isso uma hora tem que acabar. E oportunidade para isso nós temos bastante. E por que é, então, que em determinadas ocasiões o espírito nasce num corpo feminino ou nasce num corpo masculino? O que determina isso? Está tudo ligado a estas questões que falamos até agora. Dependendo da vivência que o espírito necessita, da experiência que ele precisa, dependendo do ajuste, dependendo da prova, dependendo do resgate, dependendo da expiação, ele vai ter que ser homem. Ou então vai ter que ser mulher. Depende. É isto que vai determinar. Aí nós entramos naquela questão básica, maternidade. Né? Já estamos ligando um assunto no outro, porque eles não caminham separados. Mulher não caminha separado, né, separada da maternidade, sob hipótese alguma. Estão ligadas as duas questões. E quando o espírito ele tem que vivenciar uma vida sendo gerada em seu corpo. Essa vida, ela não é só corporal. Existem ali dois espíritos ligados 24 horas por dia. E vai ser para sempre. É uma ligação que só através da gestação se consegue sentir ou explicar. Por isso é que aquele espírito que, por ora, vem num corpo masculino, precisa também ser feminino para poder experimentar essa sensação. E
Então não é privilégio, é natureza. É natureza. São questões específicas. Obviamente não existiria uma mãe se não existisse um pai. Isto é divino, é natural e é perfeito. Faz parte da perfeição. Não é? Por mais que a tecnologia esteja avançada, Deus deu função a ambos. Então, isto é perfeição. Agora, determinadas sensações são específicas. O homem, por exemplo, que já adquiriu uma experiência através da prática, da experiência da maternidade em outras existências, ele traz em si como espírito, mas encarnado desta vez como homem, toda a sensibilidade que esta circunstância traz. Ele conhece, ele sente, ele sabe. Então, quando a mulher está grávida, está ali no seu momento, nos 9 meses da gravidez, ele participa, sentindo exatamente a sensação. Ele só não está gerando, gestando, mas ele está grávido. E isso, só o homem que já passou pela experiência da maternidade, como homem hoje, né? Só o espírito que já passou pela experiência da maternidade anteriormente, sabe o que é. E às vezes, porque aí existe uma outra questão, gente, bem científica, não é? Às vezes o homem não sabe explicar isso. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque neurologicamente falando, isso é comprovado pela ciência, o homem e a mulher são diferentes. São diferentes. Né? Então, o homem às vezes não sabe explicar essa sensação. Ele não sabe, ele não tem palavras para explicar. Porque o seu próprio pensamento, ele não conduz a formação das ideias para que ela possa ser expressa por palavras. É complicado. É complicado. Não é bem um bloqueio. Ele tem a lembrança, ele sente porque ele tem a lembrança, mas ele não sabe explicar. Por palavras não dá. E isso a mulher tem que compreender. Não dá para exigir determinadas características que o homem não tem. Não tem como, não é? Então, isso nós temos que compreender e saber aceitar. Assim, o homem também. Assim, o homem também. Ele tem que saber aceitar quando a mulher não o entende como ele gostaria que ela entendesse. Porque ambos não sabem manifestar determinadas questões da mesma forma. Podem até sentir da mesma forma, mas não manifestam da mesma forma. A mulher, ela é polvo. O homem é cobra. Não é? A mulher, ela é detalhista, ela é observadora. Ela consegue, imaginemos um polvo, não é? Ela consegue estar em várias situações ao mesmo tempo. Isso é fácil para a mulher. É fácil, é a natureza dela, é característica. Ela consegue ouvir uma coisa aqui, olhar outra lá e está captando outra já do outro lado. Ela consegue. E falando no celular, bem lembrado. E no computador. Consegue. Então, isso para a mulher é fácil. É fácil. Agora, para o homem já tem uma visão, uma característica mais direta, mais objetiva. O homem, ele é prático. Ele é direto. Não adianta querer que ele solte suas raízes em várias direções ao mesmo tempo. Gente, não exija isso do sexo masculino. Enquanto o espírito está num corpo masculino, ele tem esse limite. Agora, se nós quisermos que ele nos dê uma visão objetiva, pode perguntar à vontade, que a visão é objetiva. Agora, aí vocês podem estar se perguntando assim, mas eu conheço mulheres bem práticas, bem objetivas. Sim, e as vivências que elas já tiveram num corpo masculino, que fizeram com que ela aprendesse ou tivesse, né, que ter algumas posições, algumas situações de praticidade e objetividade.
Isso o espírito não perde. Ele aprende e conserva. Ele arquiva, porque um dia ele vai precisar. E vai fazendo parte da constituição espiritual. Enquanto nós vemos homens também, como já falamos da maternidade, vemos homens também com sensibilidade aflorada. E que transmite essa sensibilidade muitas vezes através da arte, que é uma maneira do homem criar, gerar. Uma vez, até numa palestra, num seminário, na verdade, eu ouvi que o homem, e isso é bacana, porque o homem, como ele não consegue gerar uma vida biologicamente, não é? Ele não consegue gestar, não consegue ter uma gravidez, ele coloca esta mesma sensibilidade, esta mesma criatividade, esse vínculo que seria como o de uma gravidez, na arte. É numa composição, é num poema, é num quadro que ele pinta, é num desenho, é a mesma coisa. E é verdade, gente, é verdade, porque faz parte da criatividade. Não é? Quando nós estudamos, por exemplo, dentro da doutrina espírita, dentro dos cursos que fazemos, dentro dos livros que nós lemos, nós conhecemos um pouco do nosso corpo espiritual, do nosso corpo perispiritual, melhor dizendo. E nós sabemos que um dos nossos centros de força, né, um dos centros que faz parte do nosso organismo perispiritual, é o da criatividade. Um deles. Né? É o órgão reprodutor, que é o da criatividade. Porque ele gera, ele cria novas formas e nova vida. Então, a arte está ligada a isso. Olha como a natureza divina, além de programar, sabe dar a oportunidade a todos ao mesmo tempo. De uma forma diferenciada, mas está aí a oportunidade. Não há desculpa. Não é? Pode ser feito dessa forma, pode se criar, pode se reproduzir de todas as formas. Voltando à maternidade, que maternidade engloba tudo isso. Quando nós começamos a falar de vida, de maternidade, nós abrimos um leque. Não é? Existem tantos assuntos dentro desta questão. Maternidade, ela é instinto. Um instinto que se aflora, se manifesta, sem precisar, às vezes, estar grávida, sem precisar usar a gravidez biológica. Vemos aí situações em que espíritos nos chegam, através das mãos divinas, para que possamos adotar como filhos. Não é só o filho adotivo, não. Porque é muito, né, é muito simples nós lembrarmos logo da adoção, do filho que nós adotamos. Mas e aqueles que nos chegam através de um irmão, através de um sobrinho, através do filho do vizinho, do amiguinho do filho? Gente, tem tantas maneiras que a espiritualidade e que Deus Pai encontra para colocar essas criaturas em nossos caminhos. Como nós, muitas vezes, também fomos colocados. Olha que coisa interessante. Ai, mas essas criaturas são órfãs? Não, não é isso. Essas criaturas, às vezes, são muito amadas, sim, pelos seus pais biológicos, têm sintonia, afinidade, são espíritos da mesma estirpe, da mesma categoria, mas também têm vínculos maternais e paternais com outras criaturas com as quais não tem nenhum vínculo consanguíneo. Olha como isso é lindo, é maravilhoso. O que isso quer dizer? Olha, isso está, gente, estampado, nítido, nas várias encarnações que tivemos. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos nós tivemos. E são para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Para sempre. Esse vínculo, ele não vai acabar
Nunca. Uma vez mãe, uma vez pai, uma vez filho, é para sempre. Nós nunca vamos esquecer isso. Está no amor. Aquele amor, sabe, que não tem nenhuma parcialidade. Quando nós geramos pais e mães, nós sabemos que estamos no ápice do amor. Deus nos dá essa oportunidade para aprendermos a amar. E às vezes é aquela criaturinha com quem há muito já estamos tentando uma convivência. De muitas e muitas vidas. Aí Deus, em sua misericórdia, justiça e amor, nos coloca perante ela como pai ou como mãe. Ou como filho. E a convivência se faz. Poxa, mas eu tenho tanta dificuldade em conviver com aquela criatura que é meu filho. Que dificuldade que eu tenho de conviver com a minha mãe ou com o meu pai? Não tem importância. Um dia vocês se acertam. Porque vai continuar a convivência. Até que haja esse amor total. Porque nós somos os aprendizes do amor. E quando nós já começamos a amar através desse vínculo, nós não deixamos jamais de amar, pelo menos aquelas criaturas. Aquelas nós não vamos deixar mais. Olha que progresso. E quando estamos na espiritualidade, essas criaturas se achegam a nós. Através do vínculo do coração, através da sintonia, através da afinidade, através daquela vibração amorosa que lançamos até elas. Porque o espírito, o desencarnado, também tem saudade. Ele tem saudade. Nós achamos que a saudade é nossa. A saudade é de quem fica. Quem parte não tem saudade. Não. A saudade, ela é do espírito. E quando nós lançamos aquela vibração amorosa, ele é tocado. Assim como nós somos tocados às vezes sem saber por quê e por quem. Gente, olha como a maternidade é divina. Ela faz isso a todos nós. A todos nós. Indistintamente. Por quê? Porque todos nós temos que ser tocados com esse amor. Que é o amor maior. É o amor maior. Não é? Então, gente, fica aí o recado, fica aí o exercício, fica aí a lição, que essa bênção divina recaia sobre nós e que nós possamos aproveitar esta oportunidade sempre que ela nos chega. Que assim seja. Saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação que queira, alguma dúvida. Ninguém tem nada para dizer, alguma coisa? Obrigado, querida. Obrigada eu. Você sempre nos emociona. Falando sobre a questão da maternidade, a gente lembra o seguinte, aquilo que você falou, só para ratificar, para que a gente repense sempre sobre essa verdade indiscutível. A pessoa não precisa gerar um filho. A mulher, o espírito que renasce no corpo feminino, ele já é dotado por instinto da maternidade. Existiram mulheres que nunca se aproximaram da maternidade e nem poderiam dar à luz, por N motivos, e, no entanto, se tornaram mães maravilhosas. Né? Tem mulheres que adotaram um mundo de crianças, e outras que mesmo não adotaram no mundo, né? Adotaram a sua volta, adotaram a sua obra de realização de trabalho. A maternidade é um sentimento maior, inerente a um espírito já desenvolvido. Né? Eu acho que é mais fácil a gente até amar aqueles que nós geramos, a despeito das dificuldades que nós possamos ter em função de uma série de fatores. Né? Mas amar os outros todos como se fossem nossos filhos, principalmente aqueles que às vezes tem gente que quer mandar para cadeira elétrica,
né? Os mais difíceis, né, senhor? Aqueles mais complicados, sem descobrir e analisar dentro do fundo da alma as vivências que esse espírito já trouxe, e as vivências e oportunidades que ele não teve, e o que levou a praticar determinados atos, e assim existem pessoas que ainda os amam, e às vezes a gente não entende. A gente às vezes até se revolta. Critique, que amor é esse? Como é que vai ter amor por esse monstro? Né? E quem é essa pessoa? Né? Que instinto possui essa pessoa? O instinto do amor, né? Que está inerente, presente em todas as mulheres, de um modo muito especial, né? E que elas não precisam gerar filhos, não. Elas podem passar a vida inteira sem ter filhos e elas vão ter o instinto, porque isso é da natureza do feminino, né? E é muito lindo isso, né? A Madre Teresa seria um ícone, um exemplo para nós nesse sentido. Muitas outras existiram, né? Então que a gente sempre tem esse grande carinho, grande respeito, né? Pelo feminino, né? Porque nós só estamos aqui, nós, essas coisas mais brutas e embrutecidas, né? Graças à bondade de Deus, à misericórdia, né? E à bondade, né? de uma mulher. Ah, com certeza, não é? Com certeza. Obrigado. Obrigada, Silvio, obrigada, é isso mesmo. Tem alguém que gostaria de fazer alguma outra colocação? Tem alguma outra dúvida? Mais nada? Não. Ah, Ninguém? então... Boa noite. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem. Escuta, no caso, por exemplo, que a mãe, a barriga de aluguel é gerada com o esperma do homem e gerada com o óvulo de outra mulher, como que fica? Olha o avanço tecnológico aí. Então. Então, aí entra mais uma vez uma série de questões que não nos cabe julgar, mas só explicando o porquê que pode acontecer. Como o Silvio mesmo comentou, existem muitas mulheres que não podem, por N fatores que nós não sabemos, né? Aí vai a individualidade, entra na questão, não pode engravidar, não pode ela pode gerar, ela pode, aliás, gestar, ela não pode gerar, ela não... Algum motivo tem, não é? Que se implica numa prova ou numa expiação, numa lei de ação e reação, causa e efeito, nós não sabemos. Essa não é a questão. A questão é, ela precisa passar pela maternidade, mas não por aquela maternidade onde ela gerou o filho, mas sim para carregar a criança. Olha que interessante, bendito o avanço tecnológico, temos que dar graças a Deus que dá esta oportunidade a espíritos que precisam passar pela prova de terem um filho, não é? Bendita a oportunidade para esse espírito que vai ter a convivência com estes que serão seus pais. Se não fosse esse avanço tecnológico, ele teria talvez que esperar mais um pouco, mais algumas encarnações para esta oportunidade, não é? Mas de repente ele tem essa oportunidade. Agora, será que essa mãe, ela com instinto maternal desenvolvido, porque a mulher no caso, que chega a ter esta atitude, no caso, que chega a querer estar grávida, a ter um filho desta forma, é porque ela quer muito. É porque ela quer. Né? Então, imagine uma mulher com instinto maternal desenvolvido, numa situação como essa, Edna, que você colocou, ela não vai amar menos, né? Ela tem um instinto para aquele espírito que ela está ali gestando, como para todos os outros que chegarem até ela. Então, ela não precisa, essa mulher em especial, ela não precisa necessariamente estar gerando, estar partindo dela, mas ela pode e vai, com certeza, amar aquele ser que ela vai carregar durante 9 meses da mesma forma. Isto sem falar nos compromissos espirituais assumidos, não é?
E que quando vem a lembrança, o momento do compromisso se cumprir, está ali. Está ali o momento para que se faça. Então, é delicado? Sim, nós sabemos que tem muitos casos, né, onde a questão não é bem compreendida, mas, enfim, em termos cristãos, em termos espirituais, é essa a realidade de uma situação como essa. Então, nós temos, sim, que agradecer a cada dia todas as oportunidades que a tecnologia também nos oferece para que possamos estar evoluindo espiritualmente. Essas oportunidades, elas são para nós, espíritos, e também sem esquecermos de que nós temos um livre arbítrio. Podemos ou não optar por essas chances que nos chegam. Tá? Mais alguém? Eu queria ler um pedacinho do Leon Denis. Ah, tá. Ele fala assim, a mulher é a mediadora, a fonte de vida, a regeneradora da humanidade, que é renovada por seu amor e por seus ternos cuidados. A mulher personifica em si a natureza com suas profundas intuições, suas percepções sutis, suas adivinhações misteriosas. Está Leon Denis no Invisível. Não é? Não é lindo? Não é lindo? É verdade, gente. Então, é muito sutil, né? A mulher, ela trata da sutileza. Existe lá no próprio livro dos Espíritos, é bem abordado esse assunto, e para que aqueles que quiserem estudar, e são as questões do livro 3º, 821 e 822, capítulo 9, livro 3º do Livro dos Espíritos. Fala bem a questão que nós abordamos aqui, de uma forma filosófica, científica e moral, para que nós possamos compreender melhor e não taxarmos simplesmente de opiniões de autores que escrevem livros e mais livros através do assunto. Não, não é assim. Esses autores, eles têm uma base para poderem citar, para poderem fazer seus textos. Mas está lá em Kardec, que fez a pergunta aos espíritos, e os espíritos que o ajudaram na codificação respondem. E nós precisamos, será que hoje nós precisamos de tudo isso para acreditar em certas coisas? Não, basta que nós usemos a nossa sensibilidade para nós sabermos o que é certo e o que não é. Vamos deixar essa sensibilidade aflorar. Vamos deixar, olha as questões aí instintamente femininas aflorando. Vamos deixar, sim, porque isso é evolução, acima de tudo. Para que possamos, hoje, como mulheres, sermos os homens sensíveis, com instintos maternais de amanhã. E os homens, hoje, se preparando para que numa futura encarnação possam ser mães. E essa é a beleza da vida, que se alterna. Né? Deus nos dá essa oportunidade de alternarmos todas as experiências. Bom. Mais alguém? Obrigado, Raquel. Gente, obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que Deus Pai nos consagre uma semana e um mês maravilhoso, cheio de aprendizado, cheio de experiências, e que possamos aguçar ainda mais a nossa sensibilidade para podermos aprender e evoluir. Que assim seja. Agradecendo a Raquel pela oportunidade das palavras tão doces, que tocam tão fundo o nosso coração. Agradecendo a oportunidade por estarmos aqui,
nesta família que se reúne sempre essas terças-feiras, e tantos outros que não puderam comparecer aqui, estão sempre de coração, de pensamento, presentes, nos harmonizando com esse plano desse espaço infinito de amor e de bondade. Possamos elevar o nosso pensamento, sabendo que ainda somos criaturas que estamos caminhando, mas que temos o amor dentro de nós, que somos fortes e que iremos vencer nossas batalhas, principalmente as internas, que às vezes nos machucam, mas saibamos que temos sempre uma força ao nosso lado, uma mão acolhedora, uma casa para nos sustentar e pessoas nos amar. Elevemos então nosso pensamento a esse mundo tão necessitado, tão carente de amor, de uma palavra, de um olhar, não só do alimento material. Há tantos desvios, não só das pessoas jogadas na rua, ao léu, ao frio, as crianças abandonadas, aos nossos políticos, que tanta responsabilidade têm em suas mãos. Mas saibamos o nosso compromisso que também possamos ajudá-los no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e pensamentos. Vibremos a esse mundo tão belo, a esse país tão maravilhoso que vivemos. Lembremos dos hospitais, de tantos necessitados, de todos os tipos, dos hospitais psiquiátricos, que possam receber o alento, o amor e o carinho para curar as depressões, as tristezas profundas de nossas almas. E lembrando, como o dia de hoje, aos dependentes, que possam ser ajudados e amparados com amor, com carinho. Sabemos sim que é muito difícil, mas com amor, com o nosso trabalho, com a nossa compreensão, podemos ajudá-los, estendendo amor, para que eles posteriormente também possam ajudar e estender a mão a tantos outros necessitados. Lembrando de nossas famílias, não só a família espiritual a qual nós fazemos parte, mas as famílias de nossas casas. Tenhamos paciência, resignação, coragem e paz dentro de nossos corações. Que levemos essa alegria para dentro de nossos lares, por mais difícil que às vezes pareça. Tenho certeza que iremos vencer. E como foi dito na palestra, o amor persevera e o amor é eterno. Então tenhamos isso como lembrança dentro de nós, no esforço diário de cada dia. Vibremos por nós para que possamos ter força, paz dentro de nossos corações, para que possamos sair daqui fortes, lembrando sempre do Mestre Jesus, de tantos queridos que nos protegem, de nossos mentores amados, anjos da guarda, estão sempre ao nosso lado, nos amparando. Lembremos sempre do amor de Jesus, nosso Mestre querido. Obrigado. Graças a Deus.